Olá, seja bem-vindo ao Catequizando, o podcast da nossa Sagrada Família. Eu sou o Cadu e é uma grande alegria receber você no nosso episódio de hoje. Hoje vamos falar sobre a série The Chosen e a importância de meditar o Evangelho. Mas antes de iniciar a nossa conversa, quero receber o meu amigo aqui, o Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Mais uma vez aqui no programa Catequizando, é a terceira vez? Terceira vez. Eu acho que já pode pedir música já. Mas enfim, agradeço novamente pelo convite. Aqui hoje comentando um pouco sobre a série The Chosen, né, e como meditar o Evangelho. Como a série me ajuda também. Ajuda a esse encontro com Deus, né? O Evangelho já está ali para nos encontrarmos com Deus e a série colocou isso em imagem, né? Mostrar esse Deus presente. E antes de iniciar o nosso programa, eu quero deixar você com o santo do dia de hoje, que tem a ver com o tema de hoje também. Ele que foi um santo que, ao meditar a paixão de Cristo, se entregou a este amor grandioso de Deus. Assista agora o santo do dia. São Paulo da Cruz. São Paulo nasceu em Ovada, Itália, em 1694, de piedosos pais, que muito educaram o filho no cristianismo. Foi o segundo de 16 filhos. Quando jovem de oração e contemplativo, fez uma aliança com os colegas, a fim de meditarem a paixão e morte de Jesus. De início trabalhou com o pai, e não sentiu chamado ao sacerdócio, mas ao apostolado. Aos 19 anos, ouvindo uma exortação do pároco, sentiu-se profundamente comovido e resolveu entregar-se inteiramente ao serviço de Deus. Assim partilhou com o bispo o impulso de propagar a devoção à paixão e morte daquele que morreu por amor à humanidade e à salvação de cada um. Enviado pelo bispo, tornou-se instrumento de conversão para milhares, até que o bispo ordenou o sacerdote, e mais tarde o Papa deu-lhe a licença para aceitar os candidatos em seu noviçado. Nasceu desta maneira a Congregação dos Padres Passionistas, com a finalidade de firmar nos corações dos fiéis um grande amor à paixão e morte de Nosso Senhor, através das missões populares. Além da Congregação dos Passionistas, fundou também um Instituto Feminino de estrita clausura, as Irmãs Passionistas. Profundo devoto da Sagrada Paixão, o fundador São Paulo da Cruz, desde que começou o apostolado sozinho, não abandonou o hábito preto, a cruz branca e as duras penitências, como se alimentar de pão e água e dormir no chão. Depois de muito evangelizar, também através dos seus muitos escritos e alcançar milagres para o povo, associou-se à cruz e à Nossa Senhora das Dores, para entrar como vitorioso no céu em 1775, somando 81 anos de idade. O Papa Pio IX canonizou-o em 1867. O seu corpo venera-se na Basílica dos Santos João e Paulo. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Que São Paulo da Cruz possa interceder por nós para que também possamos encontrar esse tesouro escondido que o Evangelho nos mostra, que é Jesus, o nosso Salvador. E o tema de hoje é a série The Chosen, que trouxe essa importância, né, de meditarmos o Evangelho. Isso ficou muito claro para mim, né? A série que foi recomendação do Lucas, né? É só um adendo, né? Eu e a irmã do Cadu tínhamos assistido a série, aí a gente comentava de vez em quando a série, porque eu não tinha assistido ainda. A gente ficou no pedreirão, assiste. Ele acabou assistindo. Chegou até maratonar, né? Sim, gente, eu assisti todos. É que não saiu ainda a dublagem da terceira, isso. Não saiu ainda a dublagem, porque teve o lançamento nos cinemas, mas não saiu ainda a dublagem. Então a gente... eu assisti mesmo assim, com legenda, tudo. Entendi, eu acho que a parte principal, mas eu ainda vou assistir de novo dublado. Eu espero que saia logo, por favor. E eu acho que entra muito nesse tema, né, de como meditar o Evangelho, que logo após você começar a assistir a série, você comentou que teve um episódio específico que você ficou bastante emocionado, né? Você conseguiu visualizar tudo. Sim, as coisas de Deus, elas exigem isso, né? E
de início eu estava vendo a série como algo que... Entretenimento. Entretenimento. Tipo, muita gente está falando, e eu já tinha um certo preconceito antes, que sem conhecer a gente acaba criando esses preconceitos com essas produções que são, assim, às vezes muito perigosas. Mas eu tinha um certo preconceito acerca da série, de Chosen. Aí, depois que você falou que estava assistindo, aí a minha irmã também falou que estava assistindo também, que até o Frei Gilson recomendou, aí eu falei, opa, peraí, o Frei Gilson está recomendando, é porque... Aí eu comecei a ver a série e me encantou demais, porque trouxe para mim essa realidade de Jesus presente, né? Porque a gente sabe que Jesus é Deus, a gente crê que Jesus é Deus, mas a gente esquece dessa humanidade, né? Que Ele está presente no meio de nós. E isso é o que a gente fala na missa, Ele está presente no meio de nós, Ele está no meio de nós. E a gente não se dá conta dessa frase, tipo, Ele está no meio de nós, né? A gente tem a presença dEle nos sacrários, tudo, e a gente não dá conta dessa presença constante. E desse amor que fala diretamente conosco, né? Então, quando eu assisti a série, os primeiros episódios ali e tal, eu falei, não dá pra assistir como... Não dá pra ver, não é uma série de maratonar, apesar de eu ter assistido tudo, mas não é uma série de maratonar, é uma série que tipo, você assiste o episódio, reflete, medita. E reflete sobre aquilo, medita sobre aquilo. E tocou muito no meu coração essa importância de meditar o Evangelho, porque todas as histórias que estão ali, né, mostram ali no Evangelho, né, estão ali presentes no Evangelho, e a gente tem a Bíblia em casa e não lê, né? Nós não podemos ser cristãos assim, né? Nós não podemos ser católicos assim, né? Se você tem a Bíblia em casa, leia, né? Porque ali tem alguma mensagem que fala diretamente com você, né? E a série, ela colocou toda aquela história em imagens, né? Ela colocou ali Jesus, ela colocou ali os apóstolos ali, os dilemas dos apóstolos. Claro que a chave principal tá na história do Evangelho, mas o enredo ali, de um ponto para outro, até chegar num ponto para outro, tem uma historinha inventada, né, para contextualizar, né? Para contextualizar. Ele dá nome a um personagem que era um guarda do Império Romano, por exemplo. Mas tipo, você não sabe se existiu a história e tudo. Então. Mas a série, ela tem esse lado artístico e tal, que é muito bem feito, a história é muito bem montada, mas não se perde o principal, que é o Evangelho. Você se recorda daquilo, porque você vai na missa, você escuta, né, o padre pronunciar o Evangelho e tudo, proclamar o Evangelho, e você se recorda das histórias. Então, aquilo toca você, sabe, emociona, porque os dilemas dos apóstolos na série são os nossos dilemas, né? Então aquilo mexeu muito comigo. Tem uma cena, tem um capítulo específico, se eu não me engano é o 4º capítulo, que é sobre São Pedro, que me emocionou bastante, porque ele quer resolver os problemas dele tudo sozinho. Que ele se acha que só ele resolve os problemas. E Deus permite que ele tenha um fracasso, seguindo o plano dele, para depois Jesus aparecer e resolver o problema assim, de maneira extraordinária, e dar uma nova missão para ele, né? Uma nova vida. Então, eu pensei assim, eu preciso parar de ser essa pessoa que quer resolver tudo sozinho, porque eu não sei de tudo, né? Existem coisas... Sabe um ponto interessante? Você tocou bem nesse episódio aí, porque tipo, eu tava, na época que eu comecei a assistir a série, eu tava lendo o Evangelho, relendo o Evangelho. Eu tava voltando da academia assim, eu tava no metrô, aí eu ia lendo no celular, né? Aí eu chegava em casa e assistia. Só que tipo, era totalmente fora de ordem, eu tava lendo, mas eu não sabia onde que ia aparecer na série. Aí, bem nessa parte aí de São Pedro, que eu falei, caraca, foi assim, que tipo, eu só conseguia imaginar, entendeu? Não conseguia ver, tipo, realmente como... Aí a série ela traz todo esse aparato visual, entendeu? Sim. Aí tipo, fixa muito melhor, então você consegue lembrar das coisas,
consegue meditar melhor lá. Aliás, é uma recomendação, né? A gente precisa de imagens, né? Não dá pra gente... A gente não é anjo. A gente não vê uma coisa e já tem acesso à verdade. A gente precisa imaginar aquilo, usar a imaginação. E quando você lê o Evangelho, você precisa montar essa cena na sua cabeça, né? Tipo, Jesus tá falando com os seus apóstolos. Aí você imagina Jesus falando com os apóstolos. Nossa, era exatamente isso. Eu li uma parte, aí eu parava, acho que o pessoal do metrô ficava pensando, o que você tá pensando? Porque eu ficava tipo olhando pra cima assim, pensando, entendeu? Tipo, eu li uma parte e ficava pensando, entendeu? Aí eu chegava em casa ainda e, coincidentemente, tipo, a parte que eu tinha lido era o episódio que eu tinha visto. Aliás, é uma recomendação da igreja, né? Fazer a leitura orante da Bíblia, a Lectio Divina, que é essa meditação, é você se encontrar com Jesus, porque é assim, Deus, Ele quer o nosso coração, Ele quer ter um relacionamento conosco, né? E a gente não pode ver as coisas de Deus como algo assim distante, né? Deus é Deus e ele é maior que tudo, mas Ele é próximo, né? Ele está próximo de nós. Então, a leitura do Evangelho está falando de uma pessoa, o Evangelho está falando de uma pessoa viva. A gente crê na ressurreição de Jesus, a gente crê que Ele ressuscitou. Ora, se Ele ressuscitou, Ele está vivo, né? Ele está vivo e Ele se faz presente na nossa vida. Ele nos conhece. Então, o Evangelho traz essa proximidade com Deus, né? Porque não é só porque as situações aconteceram há 2000 anos atrás que não diz respeito a você hoje, né? Isso está muito ligado, né? Apesar de ter passado 2000 anos de história, isso está muito ligado com você hoje, com as suas situações hoje. Apesar da modernidade, apesar da tecnologia, das coisas, da facilidade, muitas vezes, que a gente tem hoje, tem a ver. Jesus tem uma mensagem para você, tem um encontro com você, alguma coisa que você precisa consertar dentro de si, e Ele tem a chave para isso, Ele tem a resposta para aquilo, né? Ele consegue responder esses seus questionamentos internos. Então, a série me ajudou a acordar para essa realidade, né, do Deus presente. Então, eu recomendo bastante quem puder assistir. É uma série muito boa, não dá spoilers aqui, né, para não estragar toda a sua experiência. Mas para quem está querendo assistir a série, ela está disponível gratuitamente. Para quem tem um celular, baixar o aplicativo Angel Studio. Eu acho que tem até a própria The Chosen. The Chosen. Depois a gente deixa aqui na descrição também. Porque eles fizeram essa iniciativa, é uma produção independente. Então, acho que isso daí também deu um toque a mais. Você não depende lá de uma produtora que está ali pensando no lucro, tentando fazer a série de um jeito que seja vendável. Não, eles fizeram exatamente o que eles precisavam fazer, entendeu? Uma produção independente. Você consegue assistir de forma gratuita. A gente vai deixar aqui embaixo o link dos dois aplicativos. Eu não sei se na internet, se você baixar o aplicativo, por que eu não assisti? Mas tem um site, tem um site também. Já teve dia que eu assisti pelo site também. E a série trouxe de volta esse assunto da meditação do Evangelho, né? Por que isso é importante? Apesar de tudo que a gente já falou aqui, a gente está vivendo hoje num mundo muito caótico, né? E esse mundo caótico está fazendo a gente se esquecer de Deus. Então a gente está cada dia mais, apesar de falarmos que cremos em Deus, que temos fé em Deus, ou vamos à missa, participamos de grupos de oração, tudo, a gente se perde nesse encontrar-se com Deus, né? Porque a gente acaba caindo num meio farisaísmo, ou tipo, um fazedor de coisas. A gente vai fazendo as coisas e não entende o sentido daquilo. Então, Jesus, ele é uma pessoa presente e quer nos comunicar a sua boa nova, ele quer falar conosco, né? A gente precisa estar atento a isso.
A meditação do Evangelho ela ajuda bastante a gente a colocar o coração no caminho certo, né? Colocar o coração nas coisas de Deus. Então, a praticar a leitura orante da Bíblia, né? Pedir as luzes do Espírito Santo, se colocar mesmo em oração ali. Inclusive eu fiz até algumas anotações, se você quiser acrescentar alguma coisa. Sim. Que era tipo, que nem a irmã do Cadu tinha mencionado, vocês podem falar tipo, como se fosse um passo a passo de como meditar o Evangelho. Aí eu fiquei curioso em relação a isso. E eu fiquei refletindo sobre isso, como é que fazer isso, né? Aí, que conclusão eu tomei? São mais ou menos 3 passozinhos, que seria você realmente ler o texto e ver o que o texto diz mesmo. Uhum. O segundo passo seria ver o que o texto te diz. Então, você vê o que aquilo está comunicando com você. E o próximo seria você colocar-se como espectador do Evangelho. Aí dá o exemplo de, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Que você se colocar no lugar como se você fosse o filho, entendeu? O filho mais novo ou o filho mais velho. E você começar a meditar sobre isso, entendeu? Porque ali fala todas as situações, né? Falando do filho pródigo, que é uma das minhas passagens favoritas, porque fala diretamente ao meu coração. Mostra aquele filho, né, que ele muito jovem, quis pegar a herança, a parte da herança com o pai, sair de casa, ser independente, não ficar sob a custódia do pai, fazer tudo o que queria, porque ele era rico e poderia fazer o que ele quisesse, aproveitar a vida, né, aproveitar a vida. E aqui a gente tem que se colocar na história, né? A gente também faz isso no dia de hoje, né? A gente é rico do amor de Deus. A gente é bilionário, como fala o Padre Fábio Ricardo, a gente é bilionário do amor de Deus. A gente tem acesso ao coração dele, a gente é a pupila dos olhos dele, né? A gente está ali debaixo da sua proteção o tempo todo, a gente não necessita mendigar amor dos outros, a gente já tem amor. É um amor imenso, é o amor mais importante, aquilo que nos dá a vida, aquilo que vai ser a nossa alegria na eternidade, né? A nossa glória. Só que o mundo ele oferece diversos tipos de felicidade, e felicidades rápidas, né? Você pode sair, você pode beber, você pode fazer muitas coisas que são felicidades rápidas. E esse filho optou por isso, né? Ele se sentiu atraído por isso, ele quis sair desse amor do pai para buscar esse amor do mundo, né? Então conta que ele sai de casa e gasta todos os bens em bebidas, em mulheres, em não sei o que e tal. E só que esse dinheiro acaba, né? Essa renda dele acaba, né? Ele foi imprudente, ele gastou tudo com coisas erradas. Ele não soube usar os dons de Deus para as coisas boas, usou para as coisas ruins, né? Gastou tudo. E só sobrou a miséria dele, sobrou a tristeza, sobrou a angústia, sobrou o vazio, porque sem Deus ele não é nada, ele tinha tudo. E agora ele sozinho, ele vê que ele não é nada. Então ele acaba trabalhando para cuidar de porcos, e come a lavagem dos porcos. E naquela situação horrível, né, que é aquele momento em que Deus permite você passar por algum sofrimento, que é a maneira dele te chamar de volta, né? Tipo, você dá aquele start e mostra aquele momento em que o filho pródigo, ele se vendo naquela situação, ele se recorda que os empregados da casa do pai dele se vestiam e comiam muito melhor do que ele que é filho, está ali naquela situação, comendo lavagem de porcos, e ele decide voltar para a casa do pai. Mostra ali no filho pródigo que ele não teve um arrependimento, talvez porque ele ofendeu o pai, mas é um arrependimento porque ele está naquela situação, e é o que acontece na maioria das vezes, né? A gente se arrepende do que faz porque a gente está sofrendo, e não porque a gente ofendeu aquele a quem nos ama, né? E essa seria a contrição perfeita, né? Você sentir a dor do seu pecado por ter ofendido a Deus, que deu tudo para você, você foi ingrato. E
o arrependimento dele é o arrependimento da maioria das pessoas, né? Eles vê que está sofrendo e se arrepende do mal que fez, porque vê aquele mal voltando para si, né? Então ele decide voltar para a casa do pai. Então ele já vai, no caminho, ele já vai até treinando o texto: pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço mais ser chamado de teu filho, me trate como um dos seus empregados, não sei o quê. E você se coloca imaginando a cena, tipo o filho vindo lá do horizonte e o pai na janela esperando. Aí quando ele vê o filho, quando o pai vê o filho, sai correndo, disparado. Aí a hora que o filho chega diante dele e começa a falar: pai, peguei contra o céu, contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho, o pai parece que nem escuta o que ele fala, já abraça, beija com grande felicidade, já chama os empregados, traz um anel, bota um anel no dedo, traz sandálias, traz uma túnica nova, mata aquele novilho, vamos festejar, meu filho voltou, e a casa toda em festa. Ou seja, o filho nem termina de falar aquilo que ele estava planejando falar, e o pai já não, parece que nem escutou direito. Nem escutou, é a misericórdia ali, é o que Deus faz conosco, né? Ele nos ama tanto, ele tem um amor tão fervoroso por nós, que é um amor que só cabe a ele, é um amor extraordinário de Deus. E ele nos abraça, ele nos acolhe e esquece, né? Tem um relato de, se não me engano, de Santa Margarida Maria Alacoque, né? Que ela estava conversando com o seu confessor e a respeito dos pecados, e Jesus lembrava dos pecados que ela tinha confessado na última confissão. E aí ela foi perguntar para Jesus se ele se recordava dos pecados que ela tinha confessado. Jesus simplesmente olha para ela e fala assim: eu esqueci. Tipo, fala como se Deus não tivesse uma memória boa, né? Mas muito pelo contrário, esse desejo tão grande de perdoar, né? Jesus aparece para Santa Faustina, que foi celebrado esse mês, e fala da sua misericórdia, esse amor que transborda no seu coração, esse amor que preenche todas as coisas e que muitas vezes é tratado por nós com esquecimentos, com indiferença, com ingratidão. E Jesus ele dá sinais desse amor, principalmente hoje nos nossos dias na Eucaristia, né? Nós católicos cremos que Jesus está no Santíssimo Sacramento. É uma pessoa ali, não é um objeto inanimado, né? E essa pessoa divina, que é o próprio Deus, se coloca num tabernáculo, sem guardas, sem exército, sem nada. É o próprio Deus ali se fazendo pão, se humilhou mais ainda do que quando se fez homem, né? Ele se rebaixou mais ainda, sabe? Essa humildade, esse amor ardente de Deus de se fazer pão, de se fazer alimento, e está ali no tabernáculo querendo que a gente vá visitar, que a gente tenha um encontro com Ele. E que a realidade de hoje é que os sacrários estão, assim, as capelas do Santíssimo, as igrejas, recebem poucas visitas, né? A gente tem hoje Deus aqui presente na terra, nos sacrários, e recebe poucas visitas. Esse amor que nos conhece tanto, que se deu por nós, que se doa o tempo todo. Esse pai que quer que o filho volte para casa. Que o filho volte para casa. Então, Jesus conta essa parábola e a gente pode imaginar a comoção de Jesus contando como o pai acolhe o filho, sabe? Que é o desejo dele de fazer o mesmo, sabe? Tipo, acordem, filhos, eu quero fazer o mesmo por vocês. E tem até um trecho, uma parte das escrituras que fala que ele queria colocar a gente debaixo como a galinha faz com seus pintinhos, sabe? Coloca ali debaixo da asa para proteger. E ele quer isso, né? Só que a gente tem dificuldade de interpretar o amor de Deus.
né? O que o pecado faz? O pecado, ele nos torna inimigos de Deus. Não que Deus se revolta contra nós, mas muito pelo contrário, é o nosso coração que interpreta as coisas de Deus de maneira errada. E você comentou como se fosse uma ofensa. Sim. Para estar te entregando tudo e você vai lá e ofende ele. Aquele negócio, né? A gente tá ali para responder, a gente está aqui para responder esse amor. Se a gente for parar para pensar, desde o momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir, Deus está pensando em nós o tempo todo, né? Ele te deu a sua identidade, Ele deu a sua vida, Ele conhece você interiormente, Ele sabe tudo sobre você, os seus medos, as suas tristezas, as suas alegrias, Ele sabe tudo. Ele te conhece intimamente como ninguém jamais vai conhecer, né? Mesmo a sua mãe, o seu pai, até você mesmo. Porque a gente consegue isso, porque a gente esconde coisas do pai, da mãe, e a gente esconde coisas de nós mesmos. Quantas vezes a gente fez alguma coisa, a gente lembra alguma coisa do passado e, sabe, dá aquela fisgada na consciência que você, não quero pensar sobre isso. E se eu pensar, eu fico triste. Ou seja, você esconde coisas de si. Tem coisas que você esconde de si. Só que Deus sabe tudo. Ele é o único que tem a chave do seu coração, assim, ele sabe tudo. Absolutamente tudo. Tudo que você pensa, tudo que você fala, antes mesmo de você pensar, antes mesmo de você falar, cada ato que você vai cometer. E ele prepara tudo, ele coloca ali situações para que você evite o pecado, mas é claro, ele vai interferir na sua liberdade, né? Como o filho pródigo tinha liberdade de permanecer na casa do pai, mas ele também tinha liberdade de pegar os seus bens e sair. O pai não o impediu. Você é livre. E de que maneira a gente está usando essa liberdade? Será que a gente usa a nossa liberdade para se prender em cadeias, como é o caso do filho pródigo, que usou a sua liberdade para se escravizar nos vícios, na bebedeira, na má vida? Ele usou a sua liberdade para se escravizar. Agora, a gente pode usar a nossa liberdade para ser verdadeiramente livre. E como você comentou no começo do episódio, por mais que toda essa história tenha sido comentada, falada 2000 anos atrás, ela ainda se encontra nos tempos atuais, né? O filho pródigo, naquela época, ele acabou optando pela liberdade, mas ele entrou em prisões, e é o que acontece hoje em dia em muitas ocasiões. Né? Aliás, hoje está até mais fácil, né? Porque hoje, com acesso à tecnologia, a tecnologia é uma coisa muito boa, né? A gente tem acesso a informações, a notícias mais rápido e a gente, hoje em dia, a gente pode ter acesso direto ao que está acontecendo na igreja, né? O Papa se comunica, tem os meios de comunicação católica, que são coisas boas, mas a gente pode usar essa ferramenta para coisa má. Ao mesmo tempo que você pode usar isso por bem, para você realmente se aproximar de Deus, são muitos estímulos que você vai recebendo ali durante o dia inteiro, entendeu? Quantas vezes a gente não ficou preso ali rodando a tela do celular várias vezes? É uma tentativa de buscar a felicidade, né? É um meio de você ser feliz, que é o meio errado, né? Deus não está ali, né? Toda vez que a gente busca a felicidade, a gente está buscando Deus. Mas a gente pode buscar Deus no lugar errado. Né? Porque a nossa única felicidade é Deus. É o único que pode preencher a nossa alma. Tem uma frase que você comentou no dia na sala de conversando, tipo, até hoje eu penso nisso. Você fala que o ser humano é o único ser que ele tem vontade, ele anseia pela verdade. E pelo amor também, pelo amor infinito. Pelo infinito, você diz. Pelo infinito. E às vezes as pessoas elas ficam procurando amor e procurando verdades em outras coisas que elas não vão encontrar, entendeu? Então às vezes a pessoa é pelo dinheiro. A pessoa ela batalha tanto pelo dinheiro, mas chega lá no final e fala, não é isso, me preencheu. Porque no final das contas, a única pessoa que tem como te dar amor infinito é Deus. E eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso. Caraca, eu nunca tinha parado para pensar nisso. De que o homem ele tem sede do infinito. Mas a única pessoa, o único ser que pode nos preencher com o infinito é Deus.
Sim, porque esse amor infinito, o único que tem um amor infinito é Deus, né? E se você divide o infinito, ele continua sendo infinito. Né? Temos dois infinitos. Então, imagina que o amor de Deus ele se divide para esses bilhões de pessoas no mundo. Mas é um amor infinito para cada um. Então, Deus te conhece. A gente sabe que aquele que é maior que o universo, aquele que é maior que todas as coisas criadas, aquele que possui a glória que a gente não pode nem imaginar como é. Aquele que habita em luz inacessível te conhece, né? Às vezes as pessoas querem ser conhecidas pelos famosos, né? pelas grandes estrelas e tal, e você é fã de alguém e você quer ser conhecido, mas a pessoa esquece que ela é conhecida por quem fez todas as coisas, né? Por quem move todas as coisas, por quem dá vida a todas as coisas. E Jesus é essa pessoa que deu a sua própria vida, né? E a importância de meditar o Evangelho é isso, você pegar aquela história que Jesus está contando ali e saber que Jesus está contando aquilo para você. Tipo, o filho pródigo da história é você. Quando que você vai voltar para casa do Pai? Deus está te esperando lá na janela, lá, ansioso para te abraçar, para te cobrir de beijos, para te colocar um anel, sei lá, uma aliança nova com você, colocar sandálias nos seus pés, sabe? Vestir com uma veste nova, que é o vestir que aqui fala, né, nessa parábola, é o sangue de Jesus que vai lavar de novo, vai purificar de novo o seu coração, né? Que é esse mérito que ele conquistou lá na cruz para nós, né? Tipo, a humanidade estava perdida, presa no pecado. Quem poderia tirar esse pecado? Quem poderia pagar esse pecado no nosso lugar? E ele deu a si mesmo, ele não mandou um anjo, ele não mandou um profeta, ele veio, ele em pessoa, sabe? Ele se fez homem, tão grande o seu amor, nem os anjos tiveram esse privilégio, né? Ele se fez Eucaristia, nem os anjos com o mundo têm esse privilégio da Eucaristia, de receber a Eucaristia. E nós temos. Então, a gente precisa sair dessa nossa bolha que a gente cria, da nossa rotina, dessa busca louca pela felicidade aqui e agora, desse paraíso aqui que já acabou, né? A gente destruiu o paraíso com Adão e Eva lá atrás, há anos e anos atrás. E Deus refez essa nova felicidade. Ele nos deu uma nova felicidade, uma nova vida, que vai vir depois. Só que quantas pessoas não confiam nisso depois? Teve um dia que eu vi um podcast aleatório aí, uma pessoa falando assim: eu vou esperar morrer para ser feliz, eu quero ser feliz aqui agora, que não sei o que e tal. Mas essa pessoa não para pensar que quando ela tenta ser feliz aqui, ela transforma a vida dos outros no inferno. Ela transforma a própria vida no inferno. Porque a felicidade aqui é se prender em cadeias, né? E vai saber que vida que essa pessoa leva, se ela sai com um monte de gente, se ela acho que a pessoa nem para refletir que tipo, o tempo que ela vou viver agora é muito efêmero, é bem pequeno em relação ao infinito. Então, tipo, esse período de tempo que você fica aqui na Terra é muito pouco em relação ao todo, entendeu? E a pessoa não para refletir. E é uma felicidade passageira, né? Porque às vezes a pessoa comete um pecado ali, tal, e aí nem considera pecado, faz por fazer, porque ela está sendo feliz assim, mas em um momento ela vai se sentir sozinha. Em um momento ela vai estar em casa consigo mesmo, com esse vazio. E aí? Cadê a felicidade que está preenchendo o seu coração? Aí a gente vê uma outra realidade, por exemplo, das monjas em clausura, que vivem uma alegria extraordinária. Mas como? Como que umas freiras presas num quadrado, numa casa, que não vê ninguém, não sai para lugar nenhum, sabe? Só fica rezando e trabalhando. Como que elas são mais felizes que eu, que estou aqui na vida, conquistando minhas coisas, saindo com um monte de gente, bebendo? O que elas descobriram que eu não descobri ainda? Né? Você olha as religiosas, você
já se depara com aquela paz e alegria, né? Eu gosto muito de ver o Instituto Hess, de Herman Kelly Patrícia, e assim, o sorriso que eles transmitem, a paz no olhar, a sabedoria, sabe? Esse carinho, esse amor por Jesus sacramentado, esse amor pelo Carmelo, pelas coisas de Nossa Senhora, né? Eles têm uma capela, o lugar é maravilhoso, eles têm uma capela no centro do mosteiro deles, lá do convento deles, e tem Jesus sacramentado exposto ali para adoração. Gente, que coisa linda, sabe? Eles dependem de Deus e Deus está ali com eles, sabe? E é claro que tem dificuldades, né? A gente sabe que eles enfrentam dificuldades, tem desafios, tem contas para pagar, às vezes tem uma pessoa ali que não é muito, que vai testar um pouco a sua paciência. Os sofrimentos, as cruzes, elas não são fechadas. Faz parte, porque se Jesus passou pela cruz, quem somos nós para não passar também? Né? Por que eu não posso sofrer? E só que Jesus, ele mostra que esse sofrimento ele tem uma dinâmica ainda maior dentro do seu amor, porque aquilo vai te transformar em santo, você vai se assemelhar a ele, né? Você faz a caminhada com ele. Então você vê a alegria das irmãs no Carmelo, que sim, tem sofrimento, sim, porque a vida não é perfeita. Mas esse sorriso, sabe? Essa alegria, esse amor, esse se dar a Deus. A gente celebrou agora, em outubro, dia 1º de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus, que deixou ser guiada pelo Pai, né? Deixou ser guiada por Jesus e ela passou por sofrimentos, teve sofrimento na sua família, o pai acabou desenvolvendo uma doença que perdeu a sanidade mental, a mãe faleceu muito cedo, e ela teve muitos sofrimentos durante a vida, depois teve a tuberculose que a levou dessa vida, né, para a vida eterna. E ela, em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades dentro do Carmelo, ela se deixou levar por esse amor, sabe? E é emocionante você ver o relato de como ela vai crescendo nesse amor, sabe? Como o amor de Deus vai dando uma sabedoria a ela que você não vê nas pessoas normalmente. Então, essa dinâmica do amor presente, do amor conosco, né, de Deus que pode transformar tudo, né? A gente precisa voltar para casa, precisa voltar a meditar os evangelhos, a pensar nas coisas de Deus e a não fazer dessa vida uma vida fútil. Uma pergunta, tipo, esse caminho de Santa Teresinha que ela teve, é mais um caminho tipo, interno a ela com Deus, ou tipo, é ela com outras pessoas também? Tipo, de acordo com o que ela está encontrando no caminho dela, tipo, ela é mais entre ela e Deus, ou tipo, mais externo também? Porque eu acho que muita coisa as pessoas não têm conta disso, entendeu? E tipo, a pessoa está seguindo o caminho dela, mas o que você falou, as pessoas vão ver e vão pensar, ela não está feliz. Mas no fim ela está feliz, entendeu? Tipo, é bom, era um dos casos de tipo, que as pessoas que estavam em volta conseguiam ver e relatar, entendeu? Ou ela mesma relatou? Ela mesma relatou, mas assim, não sei se eu entendi sua pergunta, mas assim, a gente tem vários modos de vida, né? Então ali na solidão, né, não é meio que uma solidão porque Deus está lá, dos mosteiros, do Carmelo, ela relata essa experiência com Deus e Deus vai ali moldando o coração dela para ela se doar para o próximo. Então isso reflete nas atitudes dela, né? A graça de Deus é tão abundante que ela faz a gente, transborda, faz a gente fazer alguma coisa. Então ela fez o bem ali dentro. Então ela explica até que ela transformou os pequenos atos em grande amor, porque não é o fazer muito, mas é o amar muito, né? É o se dedicar no amor. Então ela, nas pequenas coisas, ela fez grandes coisas, né? Que é o amor. Mas a gente tem os outros estados de vida, né? As pessoas que trabalham,
as pessoas que têm que acordar cedo, têm que ir para o trabalho, têm que conquistar o pão de cada dia, né? Levar o pão de cada dia para casa. E na vida comum também se manifesta, Deus está ali presente. E essa dinâmica de você precisa se doar. Jesus se doou, ele se doa para você. E você, em resposta, para amar ele, você ama o outro. Você ama o próximo. Então, o amor, a graça de Deus ela é tão abundante que um santo, quando ele é santo, ele transforma a vida das outras pessoas em volta, né? Você vê hoje, Lisieux não é mais a mesma coisa, né? Antes era uma cidadezinha desconhecida lá na França e hoje ela é um centro de peregrinação. Quantas pessoas têm relatos de vida transformada pela intercessão de Santa Teresinha? Quantas pessoas têm histórias para contar de uma freira que não saiu do seu Carmelo, né? Que não saiu do seu convento e é padroeira das missões, sem fazer missões nenhuma, sem realizar missão nenhuma. Então, Deus, essa é a assinatura de Deus, sabe? Essa coisa extraordinária de que Deus consegue transformar na vida de uma pessoa e essa pessoa impacta a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se converteram com o testemunho de Santa Teresinha e podem se converter com o nosso testemunho, com a nossa mudança, né? O que a gente está fazendo hoje para transformar a vida do outro? Porque a gente não precisa, não é só ler o Evangelho, né? A gente precisa viver esse Evangelho, trazer esse Evangelho para a nossa vida. E às vezes o Evangelho que as pessoas vão ler é a nossa vida, né? O Jesus que as pessoas vão conhecer é o Jesus que está em mim. Que quando a gente cresce em santidade é Jesus que está, a face de Cristo que está aparecendo. Por isso que Deus fala que nos criou a sua imagem e semelhança. A gente precisa refletir essa imagem de Deus, sabe? Deus tem que olhar para nós e ver o seu Filho Jesus, sabe? É assim que acontece na comunhão. Eu sinto muito isso, sabe? Quando eu vou me confessar, abandono os pecados que cometi, vou né, me confessar, e depois eu vou receber a comunhão. Eu sinto que, sabe, Jesus se colocou entre mim e o Pai. Esse caminho, a santidade, é tipo um caminho para você se assemelhar a Cristo. Isso. Então, eu lembro que tinha uma história de São Padre Pio, que chegava até a aparecer tipo, a mão dele sangrar. O estigma. De tão semelhante que ele estava ficando a Cristo. Né? Aliás, ele é o único sacerdote que tem os estigmas, né? É o único sacerdote que tem os estigmas de Cristo. E Padre Pio foi uma resposta de Deus para aqueles tempos difíceis, né? Então, no momento em que o sacerdócio estava entrando em crise, o sacerdote não sabia mais qual era a missão dele, essa missão de se doar. Deus faz nascer o Padre Pio, que é um padre de verdade, sabe? Um padre assim que se doou, né? Ele se colocou, ele passava, não foi um padre que cresceu na hierarquia da igreja, se tornou um bispo ou cuidou de uma comunidade, enfim. Ele foi um simples padre que fez coisas que um padre deveria fazer de maneira extraordinária, né? Passava horas no confessionário, tinha uma devoção extraordinária por Nossa Senhora, né? Rezava o terço, celebrava a missa com um amor assim extraordinário. Das missas do Padre Pio durar 2 horas, ele não conseguia rezar pouco, fazer a missa breve. Era um momento ali de encontro com Deus, ele estava ali consagrando ali a Eucaristia e aquele amor, e ele chorava, sabe? Porque ele via Jesus, ele via Nossa Senhora e ele sabia daquele mistério, o mistério da Eucaristia, do Deus que se doa. Então, Padre Pio foi uma resposta para todos os padres e todos os padres têm que ver o exemplo do Padre Pio, sabe? Pegando um gancho que você falou, que tipo, a pessoa em caminho de santidade, ela começa a transbordar. Aí teve um dia na sala que a gente estava comentando sobre o anjo da guarda.
Aí eu acho que foi o São Paulo também, que ele tava na salinha dele, eu acho que alguém pediu conselho pra ele, ele falou, não, espera um pouco, porque olha essa fila imensa aqui de anjo da guarda pra eu dar missão. Transcendeu até nessa parte também. Né? Sim, ele tinha muita devoção, muita intimidade com o seu anjo da guarda, né, que ele via desde criança. Então, teve um momento da vida dele que ele até, assim, achou estranho que as outras pessoas não viam o anjo da guarda. Ele achava que todo mundo via. E quando ele descobriu que as outras pessoas não tinham isso que ele tinha de ver, ele ficou abismado. Como? Você não vê? E ele acreditava que, assim, ele fala que se a gente tivesse fé verdadeira, a gente via nosso anjo da guarda. E a gente é mais um dos sinais do amor de Deus, né? Ele envia um anjo para te guardar. Esse anjo ele é só seu, não vai ser enviado para outra missão. Ele é único e exclusivamente seu, e a missão dele é te levar para o céu. Então ele é um conselheiro, ele está ali mais do que a gente invoca ele para proteger das situações da vida, mas ele, mais do que isso, a principal missão dele é te levar para o céu. Então, tipo, a felicidade que ele faz parte, ele quer trazer você para essa felicidade que ele faz parte, que não vai acabar, né? Que não é igual desse mundo. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. A gente vive enlouquecidamente, porque como que a gente conduz essa vida de maneira louca, sem pensar, sabendo que a gente não sabe que dia que a gente vai. Então, o que a gente vai levar para a eternidade? Então, o anjo da guarda está ali como esse auxílio, né? É muito importante trazer essa vida de oração, essa vida do Evangelho. Eu acho que isso resume toda a nossa conversa de hoje e foi muito gratificante. Eu quero agradecer por você ter vindo aqui, conversado comigo desse assunto, porque quando a gente fala das coisas de Deus, a gente reacende essa vontade de novo de buscar a verdade. A gente precisa buscar a verdade. Eu agradeço também mais uma vez pelo convite. Eu espero que esse episódio e os próximos também sejam tão edificantes para você que está assistindo como que é para mim também, entendeu? Você disse também, tipo, chega uma hora que na busca da santidade você transborda, e tipo, nessa de transbordar é interessante tipo, você passar isso daí para as outras pessoas. Então, tipo, a gente está aqui conversando, falando um pouco da nossa experiência, mas é interessante você que está assistindo do outro lado. Também deixei nos comentários, fale um pouco, porque às vezes o que você está passando, o que você passou, pode ser que alguém leia e tenha um ponto de reflexão ali na vida dela. E você pode mudar a história de alguém, né? Você pode fazer a pessoa descobrir de novo essa verdade, né? E que possamos ser esse evangelho vivo, né? Viver o evangelho e mostrar o evangelho para o outro, tá bom? Então, Lucas, muito obrigado por ter batido esse papo comigo e eu espero que tenha ajudado você. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. A gente está postando uma vez por semana, vamos postar cortes também, trechos interessantes dessa conversa para você refletir e mandar para os seus amigos, tá certo? Então, muito obrigado você também por ter nos acompanhado até aqui e que Deus abençoe você.